Então, gente, como é que a gente utiliza o mínimo múltiplo comum, certo? Nós vimos que para frações equivalentes é simples a questão de você encontrar outras frações equivalentes, mas o problema é quando nos deparamos com denominadores maiores, né? Que fica muito difícil a gente achar uma fração equivalente a 4 oitavos, né? Cujo denominador seja igual a outra fração equivalente a 7 décimos. Então, por isso que existe o MMC, mínimo múltiplo comum. Então, eu ensinei para vocês que para a gente fazer o MMC, a primeira coisa que a gente precisa saber é calcular esse mínimo. E existe uma técnica que é a decomposição desses dois números em fatores primos. Então, temos 8 e 10, eles são divisíveis por 2. Assim. Então, como ele é divisível por 2, os dois números são divisíveis por 2, nós podemos fazer as seguintes operações. 8 dividido por 2, 4. 10 dividido por 2, 5. Observe que o 4 ainda dá para dividir por 2, então a gente continua a divisão por 2. Bom, agora fica 4 dividido por 2, 2. Observe que o 5 é um número ímpar e não dá para dividir por 2. Então a gente vai fazer... vai colocar ele embaixo, né? Vai repetir ele aqui. Então vou repetir o 5 aqui. Ótimo. O 2 ainda dá para a gente continuar dividindo por 2. Porque 2 dividido por 2 dá 1. E o 5 a gente continua repetindo até a gente chegar ao momento que nós vamos dividir, que é esse agora, tá? A fatoração do 8 a gente já concluiu, quando chegar em 1 conclui, mas a fatoração aqui do 10 ainda não chegou ao final. Então, 5 ele é divisível por quem? Por 2 nós vimos que não é. Por 3 também não é. Você dividir 5 por 3 vai dar 1 e resta 2. Então, o único número que é divisível aqui, sem ser 1, é o próprio 5. Ótimo. 5 dividido por 5, 1. Esse 1 a gente repete para ficar bonitinho. Ok. E quem vai ser o mínimo múltiplo comum? Vai ser o produto desses termos aí, que a gente chama produto de fatores de números primos. Então, aí eu pergunto, quanto é 2 vezes 2? 2 vezes 2, 4, certo? 4, a gente já reserva ele ali. Aí eu pergunto, quanto é 2 vezes 5? 10. E quanto é 4 vezes 10? 40. Então, é uma maneira prática de vocês encontrar o MMC, um mínimo múltiplo comum. Se vocês acharem melhor, podem multiplicar um em sequência do outro. 2 aqui, ó. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Que chega no mesmo resultado. Então, o que é que nós vamos fazer aqui, pessoal? Primeiro, nós já sabemos quem são os novos denominadores, né? Assim, que é o número 40. Essa primeira fração aqui vai estar relacionada com essa primeira. Essa segunda com essa segunda, para não deixar dúvidas. Então,
que é que nós vamos fazer para encontrar, tá, os numeradores de cada fração dessa? Nós vamos pegar o 40 e fazer a seguinte operação. Deixa eu colocar aqui. Vou utilizar a reguinha aqui que fica melhor. Então, 40, gente, nós vamos pegar esse 40 e dividir por 8, que por sua vez vai dar 5. Então, 40 dividido por 8 vai dar 5. O resultado, que é 5, tá? Vamos multiplicar por 4. E 4 vezes 5 resulta no 20. Perfeito? A mesma coisa nós vamos fazer com essa próxima fração aqui, ó. Vou colocar de azul agora aqui, para vocês perceberem melhor. Então, essa fração, essa segunda fração, com essa aqui agora. Lembrando, a operação aqui é divisão, certo? Então, 40 dividido por 10 dá quanto? 4, né? Esse resultado a gente multiplica por 7. E 4 vezes 7, 7 com 7, 14, 14 com 14, 28. Então, a gente chega no novo numerador. Aí, as seguintes frações equivalentes às frações anteriores foram encontradas, que são 4 oitavos é equivalente a 20 sobre 40 avos, 7 décimos é equivalente a 7 sobre 40 avos. Como os denominadores são iguais, agora eu posso repetir, vimos na aula anterior que podemos, e somamos os numeradores. 20 mais 28, 48. Finalizando a questão. Lembrando que se você quiser simplificar aqui essa fração e deixá-la de forma irredutível, você vai dividindo aí por 2 até não dar mais. Pronto, pessoal. Espero que tenham entendido.